Irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que no dia de ontem, de alguma maneira, me enviaram várias mensagens a respeito do meu aniversário. Seria impossível responder a todos, foram várias mensagens. Eu quero agradecer de um modo especial o meu amigo Cláudio Campos, que fez um vídeo a respeito do meu aniversário, lá no Universo Católico. Infelizmente eu não pude participar, mas eu quero agradecer a todos de uma forma unânime e espero que todos compreendam. Bem, neste vídeo eu quero falar a respeito do Anticristo. Quem é o Anticristo? Quem foi o Anticristo? Quem será o Anticristo? Várias dúvidas existem a respeito deste tema. Os adventistas, os pentecostais pregam absurdos a respeito do Anticristo. O que eu farei neste vídeo é explicar de uma forma clara e objetiva quem é o Anticristo ou os Anticristos. Os adventistas e os pentecostais, eles misturam a ideia. Eles dizem que o Anticristo e a besta do Apocalipse se trata do mesmo elemento. Mas não é verdade. O Anticristo é um elemento e a besta do Apocalipse outro. Assim como o falso profeta. Tem o falso profeta também na história. Mas eu não irei falar sobre o falso profeta aqui neste vídeo. A besta do Apocalipse, como eu já expliquei, se trata de um sistema político composto por 10 poderes e 7 reinados. Eu já expliquei o significado da besta do Apocalipse. Neste momento, eu quero falar a respeito do Anticristo. No livro do Apocalipse, São João Evangelista não cita o Anticristo. Pelo menos de uma forma direta. Indiretamente ele cita. Quando ele, por exemplo, ele cita a seita dos Nicolaítas, ou dos Nicolaitas, como queiram. Quem eram os Nicolaitas? Os Nicolaitas eram aqueles que seguiam Nicolau, um diácono que caiu em apostasia. Nos primeiros séculos era comum o aparecimento de algumas seitas, e esta seita, por exemplo, os Nicolaitas, utilizavam-se do nome do herege. Por exemplo, os marcianitas, era da lei de Marcião. Marcião era um herege. Ário, todo mundo sabe, o arianismo vem do bispo Ário. Os valentianos também vem de Valentim, um herege. E existiram várias seitas na época. Essas seitas gnósticas tentavam influenciar o cristianismo de uma maneira negativa. Era impressionante. Mas voltando a falar do Anticristo, como conseguimos entender o Anticristo? Vamos para a carta de São João, porque São João ele se refere ao Anticristo em suas cartas, não no Apocalipse. Prestem atenção, a primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Por que São João dizia que aquele momento era a última hora? Porque estava iniciando-se as tribulações. Não tem outro motivo. Era o fim do mundo? Não, não era o fim do mundo. Mas era a última hora. A última hora para aquela geração. É importante dizer que no próximo versículo, São João nos dá uma informação muito importante. Prestem atenção. No versículo 19. Saíram de nós. Isso aqui é uma informação preciosa. Saíram de nós. Mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. O Anticristo ele sai do meio do cristianismo, de dentro da igreja. A besta do Apocalipse não saiu de dentro da igreja. A besta do Apocalipse era um sistema político. Por mais que a besta também tenha perseguido os cristãos.
E isso é uma característica do anticristo, mas neste contexto aqui, não se trata da besta do Apocalipse, se trata de hereges que saíram de dentro da igreja. Eles saíram do meio de nós. O diácono Nicolau, ele saiu de dentro da igreja. Marcião saiu de dentro da igreja. Ário saiu de dentro da igreja. Nestório saiu de dentro da igreja. Esses são os anticristos. Prestem atenção no que ele escreve também em sua primeira carta, ainda no capítulo 2, agora no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O anticristo, ele tem uma característica principal, que é negar o Pai e o Filho. Se você pegar, por exemplo, a lei de Marcião, a lei de Marcião pregava que Jesus Cristo veio para combater Deus Pai, o Deus do Antigo Testamento, porque ele julgava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, e Jesus Cristo era um Deus bom. E esse Deus bom iria combater o Deus do Antigo Testamento. De alguma forma indireta, ele estava negando o Pai e o Filho. Este era um dos anticristos. A seita dos Nicolaitas. O que essa seita pregava? Ela pregava o sacrifício aos ídolos e também a imoralidade sexual. Essa doutrina da imoralidade sexual, esta doutrina do sacrifício aos ídolos, contrariavam, essas duas doutrinas contrariavam totalmente o cristianismo. É uma forma de negar Jesus Cristo. Ainda na primeira carta de João, agora no capítulo 4, versículo 3. E todo o espírito, olha só, e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Aqui tem uma informação essencial. É o espírito do anticristo. O anticristo são pessoas. São várias, não está no singular. São pessoas, porém essas pessoas são influenciadas negativamente pelo espírito demoníaco do anticristo. Eles se tornam anticristos porque são influenciadas por esse espírito maligno. Continuando o versículo, diz assim: do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Naquele momento, o espírito do anticristo já estava no mundo. Era a última hora, ou seja, as tribulações já estavam ocorrendo. É muito importante ter essa ideia. São João escrevia algo para aquela geração, assim como o Apocalipse. São João escreve no Apocalipse que estaria escrevendo algo que ocorreria em breve. Jesus Cristo diz que as tribulações, tudo ocorreria naquela geração. Está bem claro aqui nas cartas de São João que o anticristo naquele momento já estava se manifestando. E como eu falei, no Apocalipse, São João não cita o anticristo, mas cita de uma forma indireta. Cita a seita, né, dos Nicolaitas ou dos Nicolaitas, como queiram. E aqui na segunda carta agora de São João, no capítulo 1, versículo 7, ele diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador, é o anticristo. Algumas seitas, principalmente nos primeiros séculos, ali no século I, século II, algumas seitas pregavam que Jesus Cristo carne não era, Jesus Cristo homem, não era Deus. Jesus Cristo Deus era uma pessoa diferente de Jesus Cristo homem, ou seja, está negando Jesus Cristo na carne. Estes são os anticristos.
são vários, não é uma pessoa, não está no singular. Então o anticristo não é a besta do Apocalipse. Temos que ter esta ideia. Neste vídeo eu quero frisar essa ideia. O anticristo não é a besta do Apocalipse, e o anticristo e a besta do Apocalipse não são o falso profeta, ou os falsos profetas, porque são vários também. No próximo vídeo eu irei explicar a respeito dos falsos profetas. Quem foram os falsos profetas? E também os falsos cristos, lá no primeiro século. Tudo aconteceu lá no primeiro século perfeitamente. Eu estou terminando um artigo a respeito do 666. Eu creio que segunda-feira eu já publique este artigo no meu site. Um artigo simples, claro e objetivo, explicando de uma forma bem objetiva, por sinal, que César Nero era o 66, 666. Né? O César Nero era o número 666, citado por São João dentro do Apocalipse. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que enviaram mensagens a respeito do meu aniversário. Eu estou um pouco rouco, me desculpem, mas infelizmente, né, esse tempo está muito seco novamente, eu fico um pouco rouco. Até a próxima. No próximo vídeo eu irei falar um pouco a respeito do falso profeta ou dos falsos profetas. Desde já agradeço. Até a próxima. Paz e bem. Amém.